vereadores, internautas, público presente, boa noite. Sob a proteção de Deus, em benefício ao povo perdoense, damos início aos trabalhos desta Casa de Leis, onde será realizada a 27ª sessão ordinária no dia 1º de setembro de 2014. Solicitamos a gentileza do nobre vereador Alexandre para proceder à leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Só isso. Obrigado, vereador. Terminada a leitura da Bíblia, eu solicito ao primeiro secretário, vereador Hélio Gonçalves, para que proceda a chamada regimental. Chamada regimental. 27ª sessão ordinária, em 1/9 de 2014. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Bena Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Terminado, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura da ata da 26ª sessão ordinária realizada nesta Casa de Leis em 25 de agosto de 2014. Ata da 26ª sessão ordinária realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo em 25 de agosto de 2014. Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores em conformidade com o livro de presenças. Pela presidência foi solicitado ao vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a chamada regimental. Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. Em seguida, pelo nobre presidente, foi anunciada a presença do secretário de gabinete, senhor Benjamin Assis, e também dos profissionais da saúde que estavam presentes nesta sessão. Logo após, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura da ata da 25ª sessão ordinária realizada nesta Casa de Leis em 18 de agosto de 2014. Após a leitura, a referida ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, pela presidência, foi consultado o plenário para inclusão na ordem do dia das seguintes matérias: projeto de lei número 33/2014, dispondo sobre a cessão de uma sala para o Ciretran, moção de congratulação às lojas 100, em indicação número 108/2014. Havendo concordância pelo nobre presidente, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, projeto de lei número 31/2014, dispondo sobre a alteração do anexo 3º da lei número 1274/95 para que a área descrita passe de ZPR-4 para ZCI, projeto de lei número 32/2014, dispondo sobre a alteração da lei número 1896 de 8 de outubro de 2007, Política Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e de outras providências. Projeto de lei número 33/2014, dispondo sobre autorização para a concessão do direito real de uso de bem público, cessão de sala ao Ciretran e balancete analítico das receitas e despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de julho de 2014. Após a leitura, os referidos projetos foram encaminhados às comissões para estudos e pareceres. Logo após, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse a leitura do expediente dos vereadores. Moção número 07/2014 de congratulação às lojas 100.
Indicação número 105, 106 e 107, de autoria dos vereadores Raimundo Aparecido Bueno, Paulo Sebastião Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva e Rosilene Camargo Pazinato. E indicação número 108, de autoria do vereador Valdomiro de Paiva. Logo após foi lido o expediente de terceiros, em seguida pela presidência, o projeto de lei número 29/2014, de autoria do chefe do Executivo, dispondo sobre alteração ao anexo 1º da lei número 2105/2012, para que a letra do cargo de técnico de enfermagem passe da referência G para a referência H e altera a denominação do cargo de agente de saneamento para fiscal de saneamento, e sua referência passe de letra F para a referência da letra H. Foi colocado em discussão em segundo turno. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno e Vanderlei Bocuse Teixeira. A seguir, retomaram a palavra os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno e Vanderlei Bocuse Teixeira. Em seguida, discorreu sobre o projeto de lei número 29/2014 a nobre vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Logo após, novamente com a palavra, os nobres vereadores Vanderlei Bocuse Teixeira e Paulo Sebastião Bueno. Em seguida, com a palavra, os nobres vereadores Hélio José Viana Gonçalves, com a parte do vereador Paulo Sebastião Bueno. Logo após, com a palavra, os nobres vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. A seguir, o projeto de lei número 29/2014 foi colocado em votação em segundo turno, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente das comissões. Parecer número 09/2014. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 33/2014, de autoria do chefe do Executivo, dispondo sobre autorização para concessão do direito real de uso bem público. Em seguida, o projeto de lei número 33/2014 foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador José Fernando Oliveira. A seguir, referido projeto foi colocado em votação, sendo aprovado unanimemente. Logo após, foi solicitado ao primeiro secretário para que prosseguisse a leitura do expediente das comissões. Parecer número 10/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 3/2014, de autoria da vereadora Rosilene Camargo Pazinato, dispondo sobre garantir a prioridade no atendimento médico aos idosos na rede pública do município de Bom Jesus dos Perdões e de outras providências. Após a leitura, o projeto de lei número 3/2014 foi colocado em discussão com a palavra os nobres vereadores Rosilene Camargo Pazinato e José Fernando Oliveira. Logo após, o projeto de lei número 3/2014 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, a moção número 7/2014 foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre presidente. Logo após a referida moção, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Vanderlei Bocuse Teixeira, José Fernando Oliveira e Valdomiro de Paiva. A seguir, pelo nobre presidente, foi anunciado que na próxima quarta-feira, às 10 horas, a professora Edilene de Paula Oliveira e os alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Francisco Damante estariam nesta casa realizando uma palestra e debate sobre a organização política do Estado brasileiro. Logo após, não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas e Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Presidente José Fernando Oliveira, vice-presidente Vanderlei Bocuse Teixeira, primeiro secretário Hélio José Viana Gonçalves, segundo secretário Paulo Sebastião Bueno. Terminado, senhor presidente. Senhores vereadores, a ata da 26ª sessão ordinária, realizada nesta casa em 25 de agosto de 2014, está em votação. Vereador Alexandre Miguel. Aprovado. Vereador Diego Mendes. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. A vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. O vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. O vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, a ata da 26ª sessão ordinária,
realizada nessa Casa de Leis em 25 de agosto de 2014, foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito novamente ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, ofício número 38/2014. Ofício número 38/2014. Bom Jesus dos Perdões, 29 de agosto de 2014. Senhor Presidente, em cumprimento ao parágrafo 3º, artigo 12º da Lei número 101, de 4 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estou encaminhando em anexo a estimativa da receita para o exercício de 2015, sendo que se oferece para o momento, aproveito o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e de consideração. Prefeito Municipal Eduardo Henrique Macei. Estimativa da receita corrente líquida para o exercício de 2015, Lei número 101, de 4 de maio de 2000, artigo 12º, parágrafo 3º. Prefeitura, código 1100.00.00.00, receita tributária 10.812.00.00, código 1200.00.00, receita de contribuições 310.000, 1300.00.00.00, receita patrimonial 257.000, 1.600.00.00.00, receita de serviços 5.145.000, 1.700.00.00.00, transferências correntes 56.569.100, 1.900.00.00.00, outras transferências correntes 2.624.300, total 75.717.400. Deduções 9.000.00.00. Deduções das receitas correntes 8.267.400. Total das receitas 67.450.000. Instituto de Previdência, código 1.200.00.00.00, receita de contribuições 2.000.016.00, 1.300.00.00.00, receita patrimonial 2.522.00.0, 1.900.00.00.00, outras receitas correntes 62.000, total 4.600.000, 72.00.00.00, receitas correntes intra-orçamentárias 4.700.00, total das receitas 9.300.00. Observações: memória de cálculo utilizada a previsão de infração de 6,75%. Contador José Natalino Santos Oliveira, Prefeito Municipal Eduardo Henrique Macei. Terminado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Consulta o plenário para a inclusão na ordem do dia do requerimento especial solicitando a abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar um destrato que ocorreu com um morador de Bom Jesus dos Perdões, um familiar que estava com sua criança doente, no posto de saúde, e essa condição criou um mal-estar na sociedade entre a Câmara Municipal, né? Foi vítima de Facebook e outros sites ofensivos. Então, na defesa desse cidadão e pela moralidade dos médicos do posto de saúde, a Câmara Municipal, na sua totalidade de vereadores, solicita então a abertura de uma comissão especial de inquérito, para a gente apurar o que esse homem, esse médico, esse cidadão, já vem causando em outras situações. Ele que já teve uma outra ocasião aqui na cidade, aí ele ficou afastado porque ele ocupava 3 cargos.
e pelo Guinness, o médico só pode ocupar 2 cargos. E aí ele se aposentou na prefeitura de Atibaia, no mês passado, e requereu de novo, pois estava em estado probatório, e aí os aceitaram de volta aqui no posto de saúde. Então, em virtude dessa condição, a Câmara Municipal pede a abertura da Comissão Especial de Inquérito. Se os senhores vereadores concordarem, a gente dá consequência aceita. Ok, Alexandre? Valdomiro, Rose, Hélio, Paulo, Rosângela, Raimundo, Diego. Havendo concordância unânime, solicito ao segundo secretário para que proceda o expediente dos vereadores, indicação número 109/2014, e requerimento solicitando a instauração de uma comissão especial de inquérito. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Os vereadores abaixo-assinados da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 117 e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, tendo tomado conhecimento de fatos supostamente praticados pelo médico Dr. Décio Shimanovic, na Unidade Mista de Saúde de Bom Jesus dos Perdões, violadores dos princípios da moralidade e da impessoalidade que regem a administração pública municipal, requerem a abertura de uma comissão especial de inquérito pelos motivos a seguir narrados. Circula vídeo vinculado pela rede social Facebook que o Dr. Décio, plantonista médico em exercício do posto de saúde, no plantão médico do dia 25 de agosto de 2014, em horário não determinado, recusou-se a atendimento médico à criança doente. Na captação das imagens, feitas supostamente por aparelho de celular, de um usuário do serviço público, demonstra a irresignação da mãe da criança, que ao ingressar no consultório médico solicitando novamente atendimento, o médico Dr. Décio a expulsa do consultório de maneira grosseira e usando expressões de baixo calão, tal como cacete, incompatíveis, portanto, com o serviço público. Tais fatos são graves e violadores de princípios elementares da Constituição Federal em seu artigo 37. O mau atendimento viola também a dignidade da pessoa humana, Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, como princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Vale lembrar ainda que incito ao dever de disciplina que se exige dos servidores, existe o dever funcional do servidor tratar os usuários com respeito e urbanidade normente no setor da saúde pública, onde o usuário que procura não porque quer, mas porque necessita de atendimento. Isto posto, requerem a instauração de uma comissão especial de inquérito para a apuração de irregularidades e ilegalidades cometidas sobre os fatos aqui narrados pelo Dr. Décio Shimanovic, no exercício de cargo público de médico plantonista e suas circunstâncias, nos termos do disposto no artigo 117
e do seu regimento interno desta Casa, devendo concluir o seu trabalho no prazo de 180 dias, prorrogáveis, se necessário. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 30 de agosto de 2014. Segue assinado por todos os nobres vereadores. Capturado pela rede social, a gente vai dar uma explicação de como foi. É assim que o senhor atende os seus pacientes? É assim, eu quero terminar o seu nome. É assim que o senhor atende os seus pacientes, batendo na mesa, uma criança de 3 anos de idade. Faz, filma tudo, porque a Cíntia e a doutora Anne querem alguma coisa, tá? Não, eu vou chamar a polícia. Não, eu vou chamar a polícia. Eu não aceito um negócio desse. Muitas vezes assim que 23. Em virtude desse desaforo, né, dessa má conduta médica e profissional, a Câmara então vai após a leitura aqui do segundo secretário, submeter a sorteio 3 vereadores então, que eram responsáveis por essa investigação, pelo interrogatório, né, os dois lados, a parte deles, a parte da mãe e da criança, para a gente então cometer justiça. Por favor, Paulo, pode continuar a leitura do expediente. Vamos passar a fazer a leitura de uma indicação. Indicação número 109/2014. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Indicamos à mesa, ouvido o doutor plenário, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que providencie a instalação de faixas de pedestres na Avenida Santos Dumont, nas proximidades da loja 100, com implantação de redutor de velocidade. Justificativa. O grande fluxo de pessoas na loja e o fato de ela estar localizada em uma curva prenuncia a necessidade de se preservar a segurança de todos os pedestres que por ali transitam. A faixa de pedestre vem trazer segurança aos pedestres e suscitar o respeito dos condutores de veículos. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014. Segue assinado também por todos os vereadores dessa Casa. Terminado a leitura do expediente dos senhores vereadores, agora eu passo a fazer a leitura do expediente recebido de terceiros. Estamos recebendo aqui um ofício-resposta da Associação Paulista de Municípios e diz o seguinte: ofício número 082/2014, São Paulo, 6 de agosto de 2014. Prezado presidente, ao saudá-lo cordialmente, anexamos resposta da Telebrás quanto à reivindicação dessa Casa de Leis, apresentada e aprovada no 58º Congresso Estadual de Municípios, de que trata de: reivindicamos a abertura de uma ação civil pública contra a operadora Telefonia Vivo S.A., no sentido de punição pelos descasos, precariedades e afronta à legislação pertinente aos serviços executados no município. Assim, ratificamos mais uma vez nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição, enviando nosso respeito e abraço. Saudações, Marcos Monte, presidente da Associação Paulista de Municípios. E aqui segue a resposta da Telefonia Vivo. Fica aqui à disposição dos nobres vereadores, como também de qualquer outro interessado. E um assunto importante aqui que eu pretendo até abordar em tribuna é com relação à iluminação pública nos municípios.
Então, o Tribunal de Contas estará realizando, no próximo dia 11 de setembro, das 9h30 às 13 horas, esse seminário que tem por objetivo suscitar o debate técnico, jurídico e administrativo sobre as principais condutas e procedimentos a serem adotadas em relação à transferência dos ativos de iluminação pública da União aos municípios paulistas. Então, a programação aqui, a abertura é às 9h30, né, pela conselheira vice-presidente no exercício da presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Depois teremos das 10 às 12 horas o Dr. Marcos Bragato, superintendente de regulamentação dos serviços comerciais da ANEEL, Dr. Alfredo Gioli, advogado especialista em Direito Processual Tributário e pós-graduado em Direito Tributário, Dr. Valmir Antônio Ribeiro, advogado especializado em Direito do Ordenamento Urbanístico e Ambiental e mestre em Ciências Jurídicas e Políticas, Dr. Marcos Roberto Castelmonte, prefeito de São Manuel e presidente da Associação Paulista dos Municípios. E das 12 às 13 horas, o Dr. Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e também será o mediador dos debates. Então é um assunto importante que eu já me inscrevi para participar desse seminário, porque eu acho que é de interesse, e essa casa precisa estar a par dessa nova realidade. E um pouquinho mais na frente eu gostaria de fazer um comentário mais preciso sobre esse seminário. Terminado a leitura do expediente de terceiro, senhor presidente. Ok. Passo agora ao sorteio entre os vereadores para a composição da Comissão Especial de Inquérito número 04/2014, instaurada para verificar maus tratos a paciente do posto de saúde. Farei a leitura do nome dos vereadores. Primeiro, José Fernando de Oliveira, presidente da Câmara, não participa de comissão de inquérito e nem comissão permanente também. Aí fica desimpedido os vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro, vereador Hélio José Viana Gonçalves, vereador Paulo Sebastião Bueno, vereador Pedro Domingues de Oliveira, vereador Raimundo Aparecido de Bueno, vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, a vereadora Rosilene Camargo Pazinato, o vereador Valdomiro de Paiva e o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. 10 vereadores que estão desimpedidos, e dentre esses 10, 3 serão responsáveis, então, pela apuração desse episódio ocorrido no posto de saúde. Convido o senhor Sérgio Ferreira, presidente do PSDB local, para que nos auxilie aqui na frente, ajudando no sorteio dos vereadores desimpedidos. E também gostaria de chamar a Zuma, por favor. A Zuma, que agora também faz parte do quadro da Prefeitura, funcionária pública, presente assíduo aqui na Câmara, por favor, nos dê a honra. Só confere os números dos nomes, e aí você passa para o seu Sérgio, ele dobra, põe aqui nessa urna. Tem que dobrar. Dobra igual. Vamos dobrar bem dobrado.
Vamos lá, submeter no sorteio. Por favor, João, pegue o nome. Toma o microfone. Primeiro vereador sorteado, vereador Pedro Domingos de Oliveira, popularmente conhecido como vereador Guinha. Paulo Sebastião Bueno. Vereador Paulo Sebastião Bueno, também o segundo sorteado, popularmente conhecido como Paulo da Elvira. Mais um vereador. Rosângela Escudeiro. Também a vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, popularmente conhecida como a Rosângela do Biel. Muito obrigado, seu Sérgio, obrigado, Zuma. Então, nesse momento, eu suspendo a sessão por 5 minutos para que os vereadores sorteados, então, se reúnam e componham presidente, relator e membros. Por favor.
Senhores vereadores, reabro a sessão e solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada regimental para a constatação de quórum. Chamada regimental, 27ª sessão ordinária em 1/9/2014. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Vera Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Concurso Teixeira. Presente. Terminado, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro que foi eleito para presidente da Comissão Especial de Inquérito número 04/2014 a nobre vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, do Partido da República, e para relator da Comissão Especial de Inquérito, o vereador Paulo Sebastião Bueno, do PTB, e como membro da Comissão Especial de Inquérito, o vereador Pedro Domingues de Oliveira, do PSD. Senhores vereadores, o projeto de lei 23/2014, que seria para votação em segundo turno nesta noite, os vereadores, na sua totalidade, em consideração aos funcionários que atuam no quadro da Prefeitura, que são concursados, resolvemos retirar o projeto da pauta. Então, esse projeto não irá em votação na noite de hoje. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei número 30/2014, alteração da quantidade de funções de confiança. Primeiro, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, inciso 1º. Segundo, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo, inciso 3º. Parecer conjunto número 16/2014.
Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 30/2014, de autoria do prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre aumento da quantidade de funções de confiança do anexo 5º da lei número 2105/2012, alteradas pelas leis número 2187/2013 e 2211/2013. Parecer conjunto dos relatores. O projeto de lei é legal e constitucional. Além disso, compete ao Poder Executivo organizar a administração municipal e os serviços públicos municipais. Na mensagem existe também parecer do Executivo de que a criação dos cargos públicos que atenderão ao interesse público não infringirá os limites estabelecidos pela LRF com gasto de pessoal. Portanto, após análise, opinamos favoravelmente à aprovação do projeto de lei. Relatora, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Relator, Raimundo Aparecido Bueno. Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer número 02/2014. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 30/2014, de autoria do prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre aumento da quantidade de funções de confiança do anexo 5º da lei número 2105/2012 e alterações. Parecer do relator. A justificativa apresentada pelo Executivo quanto ao impacto na folha não espelha a realidade financeira do município, por violar o disposto na LRF. Opinamos contrariamente. Aprovação do projeto de lei número 30/2014. Relatora, Rosilene Camargo Pazinato. De acordo com a manifestação da relatoria, presidente Paulo Sebastião Bueno, membro Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Primeiro, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, adotamos o parecer da supra-relatoria, opinamos pela aprovação do projeto de lei. Presidente, Vanderlei Augusto Teixeira, membro, Diego Mendes Souza Carribeiro. Segundo, pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo, de acordo com o parecer conjunto pela aprovação do projeto de lei. Presidente, Hélio José Vera Gonçalves, membro, Diego Mendes Souza Carribeiro. Presidente. Senhores vereadores, coloco o projeto de lei 30/2014 em discussão em primeiro turno. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, senhoras e senhores, boa noite. Estou vindo a essa tribuna até para complementar algo que eu tenho dito, já quem acompanha as sessões da Câmara tem percebido a minha posição aqui na Câmara com relação a essa criação de cargos de confiança, aumento de salário em cargos de confiança. É pelo simples motivo, vou reprisar-se bem rapidamente. Nosso município, há 9 anos que tem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. São 9 anos consecutivos. Por quê? Porque todos os anos uma das irregularidades cometidas é deixar restos a pagar sem ter o devido suporte financeiro. A lei de responsabilidade fiscal, que entrou em vigor no ano de 2000, ela veio especialmente para isso. Porque antes do ano 2000, o que ocorria? Era a verdadeira farra do boi. Então, os prefeitos disputavam eleições e aqueles que perdiam as eleições, ou aqueles que não faziam seus sucessores, enchia de dívida para o outro pagar. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela veio
para dar um equilíbrio nas finanças públicas. E a partir de 2001, certo, os municípios tiveram que se adequar a essa nova regra. E isso está endireitando o país, gente. Por incrível que possa parecer, muitas prefeituras entraram no eixo. Por quê? O essencial da lei é o seguinte: primeiro, o poder público tem que arrecadar para depois gastar. Torno a repetir, a prefeitura é que nem a casa da gente. Se a gente tem um X de renda mensal, a família, vamos supor, chutando aí, R$2.000 de renda, não tem cabimento gastar R$2.200, R$2.300, R$2.500. Isso vai virar uma bola de neve. E é o que ocorre com a prefeitura, com a nossa prefeitura. Certo? Ainda eu venho batendo na tecla que não é de hoje, certo? Na administração passada, eu já batia nessa tecla que precisa ter um equilíbrio das contas públicas, porque até quando vai o nosso município ficar no vermelho? Então, eu acho que o nosso município hoje não tem condições de ficar criando essa quantidade de cargos de confiança, meu Deus do céu. Nós temos hoje, no quadro de funcionários da prefeitura, 700 funcionários efetivos. Inclui também nesses 700 os cargos em comissões. A prefeitura está muito inchada, gente. No mês de fevereiro foi estourada a folha em mais de 56%, onde o limite prudencial é 51,5%. Então, de que forma que isso tem que ser contido? É aqui pela Câmara, certo? Os vereadores têm que ter essa consciência, gente. Não dá para votar esse tipo de projeto na atual circunstância que o município se encontra. E quando vem um projeto de lei dessa natureza para cá, a lei de responsabilidade fiscal obriga, isso é obrigação, é um critério da lei, que vem acompanhado do impacto que esses cargos e esses aumentos terão na folha de pagamento. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um ofício ao prefeito pedindo para ele mandar aqui para a Câmara o impacto que teria esses cargos, esse aumento de salário na folha de pagamento. E coincidentemente chegou hoje a resposta do prefeito, mas chegou uma resposta totalmente descabida, porque aqui ele não fala coisa com coisa. Nós votamos há uns dias atrás o aumento das letras dos funcionários da saúde, de uma parte dos funcionários da saúde que eram os enfermeiros. A aprovação desse projeto significou um aumento de R$7.210 na folha, a mais na folha. Então ele diz aqui que o impacto sobre a folha, o valor bruto é de 7.210,99 centavos. Não é isso. A realidade não é essa. E ele diz aqui também que a média mensal na folha de pagamento hoje, o município gasta hoje com folha de pagamento R$2.235.000. Né? O índice da folha em julho foi de 7,483% sobre a receita líquida. Caso fossem contratados hoje, o índice seria de 46,878 sobre a receita corrente líquida. Mas não é isso. Não é isso. Ele tinha que mandar uma planilha de quanto que significava o aumento na folha do cargo sobre o projeto 23, que foi retirado da pauta hoje, que foi aprovado aqui em primeiro turno,
hoje entraria em segundo turno, foi retirado da pauta. É um cargo que o ocupante desse cargo estaria ganhando R$ 3.500, passaria para R$ 4.500. E esses cargos de confiança aqui, do projeto de lei 26, seria o seguinte: seriam 6 cargos de coordenador, com 70% sobre a referência G, e 10 cargos de encarregados, 50% sobre a referência G. Então ele teria que ter mandado detalhado aqui quanto significaria a criação desses cargos e o valor que aumentaria na folha. É o que não veio. Então, o prefeito precisa mandar isso, porque é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. Não somos nós que estamos exigindo isso dele. A própria lei de responsabilidade fiscal exige que isso seja feito. Então, eu acho que a falta desse impacto que tem na folha compromete a votação do projeto. Eu acho que, senhor presidente, eu acho que esse projeto não teria condições nem sequer de ser votado em primeiro turno enquanto não vier essa planilha detalhada de quanto está sendo gasto. Tá certo? Então, esse é o meu posicionamento. Certo? Venho aqui, justifico o porquê que sou contra. E tem um outro detalhe, como já falei na outra sessão. O primeiro semestre do ano, é natural que a receita do município ela até supere um pouco a expectativa. Mas por quê? Porque no começo do ano entra IPVA, entra IPTU, ISS, então a receita ela tem uma possibilidade de subir. Mas quando chega mês de julho, a coisa já começa a diminuir. Certo? De julho até dezembro, a receita ela tem uma tendência de diminuir. Então é a hora que o administrador ele tem que olhar para os números da prefeitura como se estivesse olhando para a empresa dele. Como se estivesse olhando para a empresa dele. Opa, eu não posso deixar isso aqui estourar. É hora de fazer economia, pôr o pé no freio, certo? Porque outras coisas virão pela frente. Eu até, senhor presidente, eu vou aproveitar a oportunidade que eu ia usar a palavra para mim fazer uma colocação de um assunto que eu acho que vai de encontro ao interesse de todos nós, munícipes aqui de Bom Jesus. A partir de janeiro, as prefeituras vão ter que assumir os ativos da Eletro. O que são os ativos? Os ativos são, a prefeitura vai passar a ser responsável pela manutenção das redes de iluminação pública. Então a prefeitura, o ano passado, já teve uma reunião em Brasília, no qual eu com o doutor José Luiz Pinheiro, nós estivemos presentes para tratar desse assunto. É uma norma federal que todos os estados brasileiros já aderiram, menos o estado de São Paulo. Por quê? Porque nessa reunião em Brasília, teve lá inúmeros prefeitos, certo? Principalmente de cidades pequenas, que diziam assim: meu município não tem condições de suportar uma carga dessa. Uma cidade de porte médio e de porte grande, ela absorve melhor isso aí. Mas uma cidade pequena, que nem a nossa, e os municípios pequenos, vão ter muita dificuldade. Então, de que forma que a prefeitura teria que receber esses ativos? Ela tem que ou participar de um consórcio, onde o serviço será terceirizado, com um custo muito mais alto do que a prefeitura tem que comprar um caminhão, por exemplo, treinar e capacitar eletricistas para cuidar da rede, certo? Porque se queimar uma lâmpada na rua ou um reator ali queimar, a responsabilidade é da prefeitura. E vai voltar
aquela taxa de iluminação pública. Não sei se vocês se recordam, existia uma taxa de contribuição de iluminação pública. Essa Casa de Lei revogou aquela lei, certo? E ficou todo esse tempo sem o contribuinte pagar por essa taxa. Então quem paga hoje é a prefeitura, certo? Em consequência disso aí, isso a prefeitura vai repassar, com certeza vai repassar para o consumidor novamente. Então é um assunto delicado, é um assunto complexo, onde que a prefeitura ela não tem, às vezes, estrutura e não tem recursos financeiros para suportar tudo isso, porque a carga que vem em cima da prefeitura é muito grande. Então está aí a hora do administrador, opa, peraí, deixa eu pôr o pé no breque aqui, certo? Eu não posso criar mais cargo ali, eu não posso conceder aumento ali, porque as finanças não permitem. Então é isso meu ponto de vista, é isso que eu sempre tenho debatido aqui, certo? Da minha preocupação com as finanças do município. Eu acho que o município de Bom Jesus dos Perdões, no atual momento, não tem condições de ficar aprovando cargos de confiança. E isso também não vai resolver a situação do nosso município, já. Entendeu? Não é essa a prioridade. Então está na hora do prefeito pôr o pé no breque, certo? E procurar fazer economia. Tem que fazer economia, porque senão as contas estouram novamente. Certo? Então era essa a minha posição. E como eu li também aqui para vocês aqui, é sobre um seminário que ocorrerá agora no próximo dia 11 de setembro em São Paulo, lá no Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas também, eles ficam monitorando a situação financeira dos municípios. Então eles também estão preocupados, certo? Para ver aqueles municípios que realmente vão ter que enfrentar mais essa carga de tributos em cima, e no final acaba recaindo em cima do consumidor. Eu já me inscrevi, senhor presidente, para participar desse seminário, que eu acho que é de interesse de todos nós aqui de Perdões. No momento é só, muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma consideração sobre o projeto de lei 30, 2014? Pois não, vereador Valdomiro? Eu só gostaria de fazer uma ressalva. O projeto 30, para que a população entenda, ele trata de criação de funções de confiança e não cargo de confiança. Veja bem, nós temos nessa diretriz aqui já 6 coordenadores, mas 4 já foram aprovados nessa casa. Então, o complemento com mais 2 cargos de confiança. Quanto a encarregado, nós temos, se eu não salvo engano, 6 cargos já criados nessa casa. Seria mais 4, para incorporar toda a administração. Essas funções de confiança, ela só será concedida para funcionário concursado. Então, veja bem, nós temos um setor de trânsito que está prestes a instalar no município. E uma das exigências da lei, para trabalhar nesse setor de trânsito, tem que ser funcionário efetivo. E, na verdade, ele precisa assumir a responsabilidade de chefe ou encarregado, na verdade seria encarregado, porque senão o Detran não aceita. E nós corremos um risco muito grande de perder em torno de R$500 mil por ano de IPVA. Então, entre perder esse valor, que poderá ir tudo para Atibaia, já que nós vamos ficar vinculados à Secretaria de Atibaia, é importante que a população entenda nesse sentido, porque, veja bem, em síntese, o cargo de comissão de confiança, sim, ele seria criado, mas a lei fala aqui na quantidade de funções para coordenador e para encarregado. É isso que eu gostaria só de deixar esclarecido,
Porque se nós não valorizar também os funcionários concursados, é uma contradição nesse sentido. Esse é o meu ponto de vista. Nós aprovamos aí o projeto de lei, onde concede uma alteração de letra para o pessoal da saúde, o que reflete em aumento de despesa. Merece, foi aprovado e faz jus a essa demanda. Então, a preocupação desse vereador é de nós perder essa situação no futuro. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Obrigado. Mais algum vereador? Só para fazer alguma colocação? Complementar o que o vereador Rodrigo falou. Não, vereador, aí é que vem de encontro, sabe, a realidade do município. Porque o bom administrador, ele consegue fazer um remanejamento. Pô, as minhas possibilidades não dá. Então, num quadro de 700 funcionários efetivos, será que não dá para dizer assim para aquele funcionário que vai ocupar um cargo de confiança: olha, você é um funcionário de minha confiança, certo? Eu quero que você ocupe esse cargo, só que para você ocupar esse cargo, no momento, eu não tenho condições de te dar um aumento, tá certo? O bom administrador, aquele que sabe que vê as finanças do município, eu acho que encara dessa forma, certo? Eu não estou falando que esses funcionários de cargo de confiança que irão trabalhar nesse posto de serviços aí para o Detran não mereçam, não é isso. Mas acontece que a situação não permite, entendeu? Não é porque tem que dar lá um funcionário efetivo que você tem que pôr ele num cargo de confiança e aumentar 70%. Ô Paulo, Então, acho que é isso, vereador, eu acho que é isso que precisa ser percebido, tá certo? Quando foi aprovado aqui esses cargos de confiança aqui, eu fui um vereador que votei contra. Votei contra por essa razão. Não foi por outra razão, foi por essa razão. Certo? Precisa buscar o equilíbrio, gente. Precisa buscar o equilíbrio porque as coisas estão difíceis. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Certo? O país tem um custo de vida altíssimo, gente. Vocês vão ver depois das eleições o que vai acontecer. Nós tivemos agora, recentemente, acho que entrou esse mês agora de agosto, 30% no aumento da energia elétrica para o consumidor. Vocês vão receber a conta de energia elétrica para pagar agora em setembro, vocês vão ver lá a diferença já, 30% de aumento. A prefeitura é do mesmo jeito. A prefeitura vai ter que arcar com esse dinheiro também. Então é difícil. É isso que eu quero que os novos vereadores entendam. O momento é um momento delicado, é um momento difícil, não dá para estar fazendo esse tipo de coisa. É só essa a minha posição, vereador Rodrigo. É só para complementar que o nobre Paulo está falando. No caso, a partir do momento que o funcionário assume uma função de confiança, ele deixa de fazer o que ele fazia, correto? Então vai aumentar, no caso, o salário, né, para ser encarregado, ou o que vai ser, só que o que ele fazia vai deixar de fazer. Acredito eu que não vai fazer as duas coisas. Então, eu também não acho necessário que, né? Obrigado, presidente. Senhor presidente, deixa eu só complementar. Eu tomei a liberdade hoje de ir até a tesouraria da prefeitura para saber sobre o impacto da folha, para saber com relação a essa situação. Vários funcionários concursados da prefeitura, eles recebem um X de hora extra, que é muito maior sobre essa gratificação. E é lei, o cara fez hora extra, tem que pagar. Tanto é que existe na prefeitura um banco de horas.
que os funcionários não querem haver compensação desse banco de horário. Ele fez 40 horas extra, 100 horas extra, ele quer receber. E calculando a média que ele ganha pelo preço da hora extra, geralmente é o dobro da gratificação. Então eu acho que, diante de uma situação, a prefeitura ela economia do que arcar com um valor maior. Entendeu? E essa situação de hora extra, por exemplo, é um caso, por exemplo, só para complementar, da saúde, né? Os motoristas da saúde precisam rever a situação deles também. Porque não é justo o cara sair da nossa cidade para levar um doente até São Paulo por situação de trânsito, situação de um outro qualquer, atraso do médico, agenda e tal, e ele não recebeu hora extra. Então tem que se pagar extra. Então, por que não no futuro estudar uma possibilidade de ajustar essa situação também do motorista da saúde? Porque quem ganha com isso é a prefeitura. Entendeu? O vereador Paulo falou uma coisa muito importante. Eu me preocupo com a situação da energia elétrica. Mas nós temos que fazer um estudo, um debate, uma discussão, para não transferir para o munícipe a cobrança, como fizeram a taxa de lixo. Em vez de achar a solução para o lixo, não acharam melhor imputar uma lei cobrando taxa de lixo no munícipe. Mas nós temos que levar nessa discussão de audiência pública a questão da energia elétrica também, para achar uma solução, se for viável no consórcio, a nível de região, por que não fazer? Mas o que nós não podemos é transferir para que a população pague. É achar alternativas, através de uma solução, para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Porque, infelizmente, todos têm conhecimento que o governo federal, e em alguns casos o governo estadual, ele está transferindo para o município toda a responsabilidade da política pública. Você pega, por exemplo, nós estamos recebendo aqui, só para me finalizar, uma carta aqui da Associação Paulista do Município, aonde está, é uma carta aberta, onde prefeitos, vice-prefeitos, vereadores estão sensibilizados em cobrar do governo federal um repasse maior do fundo de participação do município, que a fatia maior o governo federal leva e deixa o problema do município. Então, nós temos, é uma realidade, é um problema que existe no município com essa política pública, por causa do lixo, por exemplo, né? Nós temos que discutir essa situação do lixo, porque é uma situação que tem que ser resolvida. Se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, é uma outra situação, mas nós temos que discutir com a sociedade, com os vereadores, né, com todos os membros da sociedade, uma alternativa para nós solucionar o problema do município. Senão, como é que nós vamos ficar daqui 4, 5 anos? Então, a minha preocupação, voltando à conclusão final, que tudo depende de lei. Para assumir um cargo determinado, ele tem que responder por aquele setor. E qual é o funcionário que vai responder por aquele setor se ele não tiver uma gratificação? Esse é o problema. Senhores vereadores, Presidente. Rose, por favor, Rose. Pediria silêncio ao pessoal da plateia, por favor. Boa noite a todos. Não poderia deixar de vir aqui para falar também. Sou relatora de uma das comissões. Acredito aqui em tudo que o nobre vereador Paulo falou, com muita propriedade, doutor Valdomiro. Eu acho que ele colocou esse projeto 30, né, que é aumentando a quantidade de funções de confiança. Não tenha dúvida que o funcionário ele merece, sim, mas no modo geral, né? Eu acho que todas as categorias que provavelmente passarão por aqui, a primeira foi a da saúde, que recebeu um justo aumento, né, na troca de letras aí. E o que eu tenho a dizer é que nós temos o compromisso com a população, que essa casa, realmente ela tem que desempenhar o seu papel, que é fiscalizar o executivo. Em nenhum momento aqui a gente deixou de aprovar situações aqui que pudessem levar ou contribuir para que ele pudesse melhorar a sua administração.
né? Aqui, como o Dr. Valdomiro colocou, que um deles seria para o setor de trânsito, acho perfeito. Eu acho que realmente o setor de trânsito é importante no município, né? E uma vez que essa vereadora fez uma indicação para o setor de trânsito para poder sinalizar a Avenida Santos Dumont, eles alegaram para mim que eles não tinham presilhas para colocar nas placas, que não havia comprado ainda tintas para ser colocada nas faixas de pedestre. Então, devido a essa situação, eu sou realmente contra isso aqui, porque tudo que pôde estar ao nosso alcance para melhorar a administração, e aí? Né? A gente vê que tem uma... posso até me perdoe se eu me aprofundar um pouco mais, né? Temos mudança agora na educação, torço para que isso realmente venha a ser mudado, né? Conversei com a nova secretária, me inspirou bastante confiança, competência, né? Temos aí agora uma ACEI contra um médico na saúde, enfim, um transporte que recebo reclamações, assim como os demais colegas também devem receber. Então, eu acho que tudo aqui que está sendo colocado é realmente válido, né? A folha está a ponto de explodir, não é o momento de se colocar cargo, né? Acredito que o prefeito tenha que ter olhos aí que a coisa está entornando. E essa casa aqui, ela é separada, ela não tem nada a ver com o executivo. Nós estamos aqui para fiscalizar o executivo. Se ele faz alguma coisa para o município que reflete em qualquer desses vereadores aqui, é nada mais que uma obrigação dele. Ele está fazendo para a população. É a população que elegeu a gente. Entendeu? Então, é em nome dela que eu estou aqui dizendo que o meu voto é contra. Obrigada e boa noite. Senhores vereadores, o projeto de lei 30/2014, alteração de lei 2105, quantidade de funções de confiança, está em votação no primeiro turno. Vereador Alexandre Miguel. Contra. Vereador Diego Mendes. Contra. Vereador Hélio José Vieira Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Contra. Vereador Pedro Domingos Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Contra. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Contra. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Mocuso Teixeira. Aprovado. 1, 2, 3, 4, 5 aprovações. 1, 2, 3, 4, 5 rejeições. A presidência vota pela aprovação do projeto de lei número 30/2014, em primeiro turno. Senhores vereadores, o projeto de lei 30/2014 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 5 contrários. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 32/2014, alteração da lei 1896, Conselho Tutelar. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 11/2014. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer sobre projeto de lei número 32/2014, de autoria do prefeito municipal de Torres dos Perdões, dispondo sobre altera a lei número 1896, de 8 de outubro de 2007, política municipal dos direitos da criança e do adolescente e de outras providências. Parecer do relator. O presente projeto de lei visa atualizar a Lei 1896/2007 com a legislação federal mais recente sobre a unificação das eleições dos conselheiros tutelares em todo o território nacional e prorrogação do mandato eletivo vigente para esse fim. Da sua análise, verifica-se que o projeto atende aos requisitos constitucionais, formais e materiais. Portanto, opino favoravelmente a sua aprovação. Relatora, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. De acordo com o parecer da relatoria, opinamos pela aprovação do projeto de lei. Presidente, Vanderlei Mocuso Teixeira. Membro, Diego Mendes Souza Carimbeiro. Terminado, presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei 32/2014, alteração da lei às conselheiras tutelares, está em discussão.
projeto é em uma única votação. Senhor presidente, para justificar aí, né, a questão seguinte, a população possa entender, existe uma lei federal de 2012 que determinou que as eleições para o Conselho Tutelar em todos os municípios do país se ocorra em 2015. Entendeu? Como o mandato dela são de 3 anos e terminou agora em agosto de 2014, nós não poderíamos ficar sem a atuação dos seus conselheiros e sem a atuação delas. Houve um decreto do Executivo prorrogando por mais um ano, né, para coincidir e atender a lei federal. Por isso que é importante, né, para a gente ajustar essa situação, já que é uma existência também do Ministério Público. Muito bem, doutor Valdomiro. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma consideração sobre o projeto de lei 32/2014? Conselheiro, então, acompanho as palavras do novo vereador Valdomiro. Eu acho que basta. Essa lei se trata simplesmente de uma regulamentação, então, já bem colocada pelo novo vereador, não vejo problema nenhum quanto à sua aprovação. Obrigado, novo vereador Paulo. Eu também quero fazer algumas considerações sobre esse projeto de lei. Eu vejo o Conselho Tutelar como um braço, né, mais do Ministério Público do que propriamente da Prefeitura Municipal. Haja vista a baixa presença, acho que quase nenhuma presença do Conselho Tutelar nas escolas municipais. Tá? Você vê que hoje o aluno falta uma semana, 15 dias, né, era a obrigação de quem? Da conselheira tutelar, olhar, ir na casa, ver o que está acontecendo, né? Porque ela não só ia ver a falta do aluno motivo, mas como também ia ver a realidade, muitas vezes, desse aluno. Né? Tem muitas casas, só para os senhores terem uma noção, que não existe mesa na casa do cidadão. Quantas vezes a gente vê, né, crianças estudando no chão, deitado no chão ou na cama, né? Não tem um ambiente de concentração para a criança, que a conselheira tutelar pode, através do Ministério Público, através de outros órgãos, auxiliar a administração municipal a confrontar essa situação. Né? Quero dar os parabéns ao deputado estadual Alberto Trípoli, que criou a lei, uma lei estadual, na Assembleia Legislativa, que faz com que toda a habitação popular, seja ela casa, CDHU, Minha Casa Minha Vida, apartamentos, né, ele tem que ter um local de 1,5 metro por 1,80 metro, que é um local de concentração, para o aluno estudar realmente, ter o seu ambiente de concentração para produzir na minha educação. Então a minha colocação é só essa, né? Eu não vejo direção do Conselho Tutelar, né? A administração pública tenta ter um diálogo, mas elas falam que não responde pela Prefeitura, que responde sim pelo Ministério Público, mas o Ministério Público não assume, porque quem paga é a Prefeitura. Então hoje, né, acho que essa lei, além de prorrogar mais um ano, ela tem que também especificar, né, que competência é o conselheiro tutelar. Se é da Prefeitura ou se é do Ministério Público. Só essa interrogação. Senhor presidente, se o senhor me permite, gostaria de fazer só uma colocação sobre essa situação. Nós tivemos, só para complementar suas palavras, nós estivemos visitando a escola Maria Tereza, no Carro da Cachoeirinha, e a diretora, ela tem 2 salas de aula, que é ao ar livre, por falta de sala. Entendeu? Mediante um bom trabalho e tal. E nós só chegamos a perguntar até o que o Conselho estava acompanhando sobre essa situação. E, na verdade, nós recebemos uma visita do Conselho Tutelar lá. Aí, na semana passada, conversamos com a secretária da Educação, ela se prontificou, né, a fazer uma visita na escola e ver, porque uma sala de aula ao ar livre, às vezes pode trazer até a situação benéfica, mas se o tempo estiver em situação ou muito quente ou chuva, inviabiliza qualquer ações da escola. E a gente vê essa omissão por parte do Conselho Tutelar, que deve se cobrar uma atuação mais
mais acessível. Finalidade. É bom lembrar aqui, repetir novamente, São Paulo. repetir aqui, porque se o aluno não tem uma sala de aula adequada, é porque faz 10 anos que não se constrói uma escola aqui no município. 10 anos. Não é 10 dias, 10 anos. Senhores vereadores, coloco o projeto de lei 32/2014 em votação. Vereador Alexandre Miguel. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, o projeto de lei 32/2014, alteração da lei 1896, Conselho Tutelar, foi aprovado por unanimidade de votos. Coloco a tribuna à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, me permite falar daqui, vou ser bem breve. À vontade, vereador. É só para fazer algumas considerações sobre esse ofício que nós recebemos aqui do presidente da Associação Paulista do Município, sobre aquela reivindicação que nós fizemos lá em Campo do Jordão, quando aconteceu lá o Congresso Estadual dos Municípios. E levarei o conhecimento do Ministério de Nazaré, já que existe uma ação tramitando lá sobre a situação da vida, que algumas coisas melhorou, mas ainda não é aquilo que nós esperamos pelo descaso que vem dando no nosso município. É só isso, presidente. Obrigado, nobre vereador. Paulo. Presidente, só para complementar aqui, até para informar que às vezes pode ter pessoas aí que ainda tenham dúvida. Esse projeto que foi aprovado em primeiro turno, ele voltará a ser votado novamente num prazo regimental de 10 dias. E o nosso posicionamento vai continuar o mesmo, vamos continuar aqui trabalhando no sentido de que os vereadores que votaram a favor, pense melhor, reflita melhor, certo? Porque senão, gente, quem vai pagar essa conta somos nós mesmos. No final do ano, com certeza, virá aumento de impostos aqui, para cobrir toda essa máquina inchada que temos hoje, sabe? Funcionário aí saindo pelo ladrão, sabe? Usar a linguagem popular, certo? Então, o que vai ocorrer? Com certeza virá aumento de impostos aqui para essa casa. Então, espero que os vereadores reflitam, certo? Reflitam sobre esse posicionamento, certo? Porque o momento é um momento de economia. E como que se faz economia? Cortando despesa, certo? Agora, não vai resolver o problema do município aumentando impostos. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Obrigado, Paulo. Mais algum vereador? Gostaria de fazer alguma consideração? Ninguém mais fazendo uso da palavra, não havendo mais nada a se tratar, declaramos encerrada a 27ª sessão ordinária. Uma boa noite a todos. Pode ter, pode ter.